E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Cadete Johnson e eu estou muito feliz de poder estar junto com vocês através desse vídeo aí no pequeno grupo de meninos do corpo de Guaianazes. Espero que seja um tempo abençoado, como já está sendo para mim, e que Deus possa falar tremendamente aos nossos corações, beleza? E o tema que iremos debater, iremos estudar hoje é Jesus, o modelo de homem ideal. E eu gostaria de te fazer uma pergunta. Qual é o seu modelo de homem ideal? Talvez você seja um adolescente, um rapaz que está caminhando para a fase adulta. E com certeza você deve ter alguém que você olha assim, eu quero ser como essa pessoa. Ele é o meu modelo. Pode ser seu pai, o seu avô, seu tio, seu padrinho ou algum amigo. Ou até mesmo aquele jogador famoso que você olha assim, esse é o cara. Ou aquele artista que você também admira, ou até mesmo o seu pastor. Mas todos nós temos o modelo de um homem ideal. E quando nós temos esse modelo, muitas vezes agimos como essa pessoa. Seja imitamos o seu falar, o seu agir, a sua forma de pensar. Nos colocamos em uma situação e pensamos como essa pessoa iria agir nesse momento. Mas hoje iremos falar sobre Jesus, o modelo de homem ideal. O modelo que tanto eu como você podemos seguir. E o que eu acho interessante é que nós focamos tanto em Jesus como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, e Ele é tudo isso e muito mais, nós sabemos, né? Mas quando Jesus veio a este mundo, veio à Terra, Ele não veio para ficar, olha só, sou eu que mando nessa parada aqui, porque eu sou o Filho de Deus, eu sou o Rei, eu sou o Todo-Poderoso. Não, Ele não fez nada disso. Jesus, quando veio a esse mundo, Ele veio como um simples homem. Ele vivenciou entre nós, para entender os nossos sentimentos. Ele viveu os nossos sentimentos. E lá em João, capítulo 1, versículo 14, se você puder abrir a sua Bíblia, seja ela física ou no seu celular, eu te convido a abrir em João capítulo 1, versículo 14, e vamos ler o que essa passagem diz. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus veio como um homem para morar ao nosso lado, para sentir o nosso drama, sentir as nossas dores, as nossas confusões. E ele possuía, mesmo sendo o Filho de Deus, o Rei dos Reis, os mesmos sentimentos humanos que tanto eu como você sentimos. Jesus demonstrou agonia, fome, sono, compaixão, indignação, angústia, choro, cansaço, sede, rejeição e experimentou a morte. Com certeza, você e eu, algumas dessas palavras é bem familiar, né? E quando nós passarmos por elas novamente, nós possamos lembrar que Jesus também os vivenciou. Jesus também sentiu porque Ele habitou entre nós. E a história de Jesus, a sua trajetória aqui na Terra, nos mostra o quanto Ele é um modelo ideal que devemos seguir. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar sobre a vida de Jesus, como modelo dele como homem, é que Jesus ele tinha compaixão. Muitas vezes nós homens somos taxados como alguém que egoísta, que pensa no seu próprio eu, que olha para o seu próprio umbigo, não se compadece pela dor do outro e que principalmente come e não chora. O homem não chora, o homem engole o choro. Quem nunca ouviu essa expressão, que homem não chora? E aqui, Jesus ele mostra a sua, para mim, uma das maiores virtudes, que é se colocar no lugar do outro. É sentir o que os outros sentem e procura sempre alguma forma de ajudá-lo. Lá em João, capítulo 11, versículos 33 ao 44, nos fala que Jesus viu Maria chorando pela morte do seu irmão Lázaro.
E a Bíblia nos fala que Jesus se compadeceu. E fala que Jesus chorou. Interessante, né? Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, como homem, chorou. Creio que as pessoas que estavam ali junto com Jesus pôde perceber a sua afeição que ele tinha pelaquela família. Pelo seu amigo Lázaro, que havia morrido. Jesus demonstra ali compaixão. E o resto da história eu creio que todos nós já conhecemos. Depois de 4 dias, Lázaro ressuscitou, porque Jesus fez ele ressuscitar. Devolvendo assim a alegria para Marta e para Maria e para o próprio Jesus, revendo o seu amigo. Jesus nos deixa um exemplo, jovem, que nós podemos ter compaixão uns pelos outros. Nós podemos sentir a dor um do outro. E que é importante chorar com os que choram. Né? Às vezes, Cadete, mas o problema não é meu. Esse meu amigo está passando por essa dificuldade, ele terminou com a namorada, alguma coisa de outro tipo, mas aí eu não tenho nada a ver. Mas o nosso papel é sermos imitadores desse homem ideal que é Jesus também. E ele nos mostrou que é importante termos essa compaixão, de sermos sensíveis à dor do outro. Nós não sabemos que o que o outro está passando, às vezes, para nós é uma besteira, né? Ele só terminou com a namorada, ou ele foi mal numa prova. Né? Quem muitas vezes vai questionar, esses aí está chorando à toa. E muitas vezes nós não nos importamos realmente pela dor que essa pessoa está sentindo. E Jesus nos ensina que é importante termos essa compaixão. Jesus também, ele demonstra que ele foi um bom filho e um bom irmão. Sabemos que Jesus, quando veio à terra, ele cresceu numa família humilde. Seu pai terreno, seu pai José, era carpinteiro. E ensinou todas as técnicas da carpintaria. E assim Jesus também se tornou um carpinteiro. E eu acho interessante, lá em João, capítulo 19, versículos 26 e 27, nós vemos que nos momentos finais de sua vida, Jesus deixou a sua mãe terrena, sua mãe Maria, aos cuidados do seu discípulo João. Jesus se importou com aquela mulher que o criou. Jesus se importou com aquela mulher que gerou ele no ventre, deixando ela aos cuidados do seu discípulo João, se importando assim com a sua família, antes mesmo de ser crucificado na cruz. Um outro exemplo que Jesus nos deixa é que devemos valorizar os nossos familiares. Às vezes você pode estar pensando assim, Cadete, Johnson, minha família não é lá essas coisas. Às vezes eu não me dou tão bem assim com minha mãe, não me dou tão bem assim com meu pai. Eu queria ter... O pai do meu amigo é bem melhor do que o meu, a mãe do meu amigo é bem melhor do que o meu. Mas a verdade querido, que todas as famílias têm defeitos, têm qualidades. Às vezes o que não tem na minha tem na sua, e o que não tem na sua tem na minha. E é importante, como homens de valores, valorizarmos as nossas famílias, valorizarmos os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós, os nossos irmãos, né? Aqueles que têm irmãos que sabem que às vezes é uma briga, né? Mas valorizar a sua família. E Jesus, nos seus últimos momentos, antes de ser crucificado, ele valorizou, ele se importou com a sua mãe Maria. Jesus também era um bom amigo. Sabemos que Jesus andava com 12 discípulos, fora uma multidão que o acompanhava. E esses discípulos, muitas vezes, cometiam muitos erros. E muitos desses erros eram os mesmos. Mas Jesus sempre demonstrou compaixão, sempre os amou, sempre conversava de alguma forma. É tanto que Jesus não chamava eles de servos, mas de amigos. Jesus sempre demonstrou esse amor pelos seus amigos. Sempre deixou também eles abrirem seus corações, eles darem suas opiniões, se expressarem. Jesus ele fala em João capítulo 15, versículo 3, o seguinte: ninguém tem amor maior do que este, de alguém que entregue a sua alma a favor
dos seus amigos. Será que alguém poderia dar aos seus amigos algo mais valioso do que a sua própria vida? Né? Quantos amigos você tem? Você pode dizer, eu tenho vários. Ou quase não tenho amigos, acredite. Mas realmente amigo é aquilo que a gente conta nos dedos. E nós devemos valorizar nossas amizades. Nesse mundo virtual que estamos vivendo, estamos um pouco mais distantes dos nossos amigos. Mas que isso não seja um empecilho para estarmos juntos em oração. Para demonstrarmos o valor da nossa amizade. Mesmo com opiniões diferentes, nós possamos ser verdadeiros amigos. Não amigos que apoiam sempre um ao outro, às vezes apoiam a coisas erradas, mas um amigo que apoia e que orienta. O amigo que está ali também para puxar a orelha e falar, opa, não é assim. Isso é ser amigo, isso é se importar. E Jesus também fez isso aos seus discípulos. Ele foi um exemplo de um bom amigo e é um modelo que você e eu devemos seguir. Jesus, ele sempre demonstrou respeito para com os outros. Jesus não apoiava as ideias preconceituosas da sua época. Por exemplo, as mulheres em geral eram tratadas como inferiores aos homens. Hoje, na nossa sociedade atual, ainda existe uma barreira, mas as mulheres têm ganhado seu espaço. Né? Elas têm buscado se igualar aos homens. Né? Elas têm ganhado o seu valor, elas têm ganhado voz. Mas naquela época não era assim não, meu querido. Naquela época, coitadas das mulheres. Elas não tinham voz. Numa multidão elas não eram nem contadas. Mas Jesus sempre deu a dignidade que elas mereciam. Lá em João capítulo 4, versículos 7 ao 26, é uma história bastante conhecida também, nos fala que a primeira vez que Jesus se declarou abertamente que era o Messias, foi para uma mulher. Só que não foi para uma simples mulher. Não foi uma mulher do seu povo, uma mulher judia. Foi uma mulher samaritana, aos quais os judeus detestavam os samaritanos. Eles nem sequer conversavam. E Jesus ali venceu essa barreira do preconceito, se declarando o Messias para essa mulher. E uma mulher samaritana. Um outro ponto foi quando as mulheres, elas foram as primeiras a ter o privilégio de saber que Jesus havia ressuscitado. Elas foram as primeiras testemunhas da sua ressurreição. Então Jesus não se importava com o preconceito daquela época, mas ele sempre respeitou aquelas mulheres, sempre respeitou aqueles que a sociedade considerava impuros. E eu pergunto, qual modelo nós estamos seguindo? Como homens, como rapazes, como meninos, que modelo estamos seguindo? Estamos aderindo ao preconceito da nossa sociedade atual? Que ainda as mulheres também sofrem muitos preconceitos, não só elas, mas tantas outras pessoas. Nós devemos amar uns aos outros, respeitar. Muitas vezes não é concordar, mas sempre demonstrar o respeito. Quando nós agimos assim, nós fazemos a diferença por onde passamos. E um outro exemplo que eu quero deixar é que Jesus era um homem corajoso. Jesus era um homem corajoso. Nós vemos na Bíblia que ele expulsou do templo comerciantes. Quando foram prender Jesus, ele se declarou, eu sou. Sou eu a quem procura? Então deixa aí estes, ou seja, deixa aí os meus discípulos, eu estou aqui, eu me entrego. Né? E Jesus, ele se entregou, sofreu, e lá em João, capítulo 19, versículos 4 e 5, fala que Pôncio Pilatos viu a coragem de Jesus ao ser preso e maltratado. E ele mesmo declarou, eis o homem, pela coragem de Jesus. Mesmo Jesus sabendo que não tinha feito mal algum, mas ali ele estava cumprindo a missão dele. Agoniado, angustiado, mas ele foi corajoso a se entregar. E nós, será que temos sido corajosos também a tomarmos certas atitudes para o bem? Temos sido corajosos de assumirmos as nossas responsabilidades?
Muitas vezes fazemos coisas erradas, as consequências vêm, né? E nós não queremos assumir. Mas nós precisamos aprender, diferente de Jesus que não fez mal algum, mas ser corajosos e assumir as nossas responsabilidades. Querido, se a gente fosse falar aqui, esse vídeo ia ser muito extenso das várias virtudes de Jesus, como ele é um modelo de homem ideal. Mas que possamos aprender a ter compaixão, como Jesus teve. Possamos aprender a valorizar a nossa família, a ser um bom amigo, a não ter preconceito com outras pessoas e a ser corajosos, porque as dificuldades vão se levantar quando tentamos ser melhores, mas que possamos ser corajosos. No entanto, Jesus é um modelo que deve ser seguido. E mais do que isso, ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Além de divulgar a verdade sobre Deus, abrindo assim um caminho para nos aproximarmos dele, Jesus proveu os meios para os fiéis obterem a vida e a vida eterna. De fato, aprender sobre Jesus, imitar o seu modo de vida e exercer a fé em sua morte sacrificial são requisitos para obter a vida. Mas eu te incentivo, como eu também busco me incentivar todos os dias, a reservar um tempo para estudar a fonte desse conhecimento que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. E se esforçar o que ela diz, em praticar o que essa palavra diz, assim como Jesus fez. Jesus praticou também a palavra. Pois a vida exemplar de Jesus nos ensina que tipo de pessoas devemos ser. Pois Jesus é o modelo de homem ideal. Talvez, como falamos no início, você tem o seu pai, tem seu tio, tem sua avó, tem aquele jogador de futebol, que é seu exemplo. Mas não podemos deixar o maior exemplo de lado, que é Jesus. Se queremos ser no futuro homens melhores, pessoas melhores, devemos aprender a ser como Jesus. Beleza? E eu gostaria de deixar umas 5 perguntas para você, algo que você pudesse refletir, pensar, responder para você mesmo, responder para o seu grupo. E essas 5 perguntas são: a primeira é, seguindo o modelo de Jesus, temos demonstrado compaixão por outros através das nossas ações ou temos agido como homens egoístas? Segundo, quais são os desafios para sermos imitadores de Jesus dentro do nosso meio familiar? É algo para se pensar, né? Terceiro, conseguimos continuar sendo amigo mesmo quando o outro nos irrita ou ofende? Isso é bem complicado. Quarto, somos imparciais com pessoas de outra raça, sexo, língua ou nacionalidade? E a quinta e última pergunta, como homens, temos agido de modo decisivo e corajoso quando percebemos o que temos de fazer? Espero que você possa estar refletindo nessas perguntas, possa responder e que nesse momento, eu e você, possamos ser modelos também de homens ideais, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Foi muito bom estar com vocês e eu desejo que Deus abençoe esse grupo grandemente. E, quem sabe, até a próxima. Que Deus abençoe. Tchau, gente!